Quero falar agora sobre Flamengo e Palmeiras, que são de longe os clubes que mais gastam com o futebol. Queria repercutir uma frase que o Bruno Spindel, o gerente executivo de futebol do Flamengo, concedeu nos últimos dias. Ele disse, entre outras coisas, que já tem clube gastando tanto ou mais do que o Flamengo em relação a salários. A frase especificamente é essa, abre aspas, Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo têm folha de pagamentos nos níveis ou até maiores do que as do Flamengo. Fecha aspas. O que eu fiz? Me baseei naquilo que já foi divulgado em relação ao balanço de 2023 para provar que isso está bem longe da realidade. O Flamengo segue sendo aquele que mais gasta, embora com o Palmeiras se aproximando. De acordo com o balanço já divulgado pelo Flamengo referente ao ano passado, o Flamengo gastou com o seu departamento de futebol 849 milhões de reais no ano passado. O Palmeiras gastou com o seu departamento de futebol 697 milhões. Já em relação a salários, os custos do Flamengo giraram na casa dos 463 milhões de reais, os do Palmeiras 404 milhões. Se a gente dividir por 13 e colocar um percentual das férias, dá para dizer que a folha do Flamengo se aproximou no ano passado de 35 milhões de reais por mês. A do Palmeiras ficou na casa dos 30 milhões de reais mensais. Flamengo e o Palmeiras aumentaram suas folhas em relação a 2022, mas o Palmeiras aumentou mais do que o Flamengo. O rubro-negro tinha uma folha de 33 milhões, saltou para 35. A folha do Palmeiras, que era de 26 milhões e 300 mil, foi para 30 milhões de reais. No ano de 2022, as folhas após Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, eram do Corinthians, 25 milhões e meio de reais, do Atlético Mineiro, 18 milhões e 800 mil e do São Paulo, 17 milhões e meio de reais. Importante contar que nem Corinthians, nem Atlético, nem São Paulo divulgaram todos os detalhes da folha de 2023, ou melhor, do balanço de 2023, para que a gente possa incluir também o custo de salário desses times no ano passado. Quero falar agora sobre a chance de Paulinho, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, trocar o Galo pelo Benfica na metade do ano. O pessoal que cobre o Atlético no canal Bica Galo afirma que o Paulinho está sendo monitorado de perto pelo Benfica e os encarnados estariam dispostos a bancar algo na casa dos 20 milhões de euros ou 109 milhões de reais para comprar o Paulinho na metade do ano. A janela por lá abre entre julho e agosto. Importante contar que o Atlético assegura não ter nenhuma proposta, nem sequer sondagem, mas imagina que possam aparecer negociações ou ofertas, afinal de contas o Paulinho na temporada passada foi espetacular e agora vem recuperando seu bom rendimento. No ano passado, 61 jogos, 31 gols e 8 assistências. Nesse ano são 13 partidas, 5 gols e 2 assistências. Dos 5 gols, 4 foram marcados nos 5 jogos mais recentes. Antes de o Rodrigo Caetano deixar o Atlético, ele havia me assegurado que o Galo nem cogitaria vender o Paulinho por menos do que 25 milhões de euros. Então, ainda que o Benfica faça essa proposta, a tendência é que o clube português precise melhorá-la. Atlético Mineiro e Santos já se acertaram em relação à venda do Patrick. 1.250.000 dólares, que serão pagos por 80% dos direitos econômicos. O negócio não foi anunciado ainda, porque o Patrick precisa se acertar com o Santos. O Patrick ganha 800 mil reais por mês no Galo, o teto salarial no Santos é de 350 mil. É importante contar que o empresário do Patrick foi convidado a ir à Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, onde ele se encontraria com o Vitor depois da partida 0-0. Essa reunião deve estar rolando por agora, para que as partes pudessem chegar a um acordo de como é que o Galo vai fazer o pagamento de parte dos salários para que o Patrick possa se mudar para o Santos. O Galo vai precisar ajudar o Santos com parte dos pagamentos nesse ano, tá? O Scarpa foi o melhor jogador na Libertadores e foi para o banco. Não entendi. Negociação com o Paulinho é boato? Patrick no Santos? Sobre o Patrick no Santos eu estava explicando para vocês, né? Tendência que o negócio saia. Tem até uma outra informação que surgiu ao longo do domingo. O Edenilson deve se mudar do Atlético para o Grêmio. O Renato Gaúcho pediu, o Atlético não tem planos de utilizar o Edenilson e as tratativas estão avançando para que nessa semana, a última da janela de transferência, vocês sabem, né? A janela doméstica se encerra na próxima sexta-feira. Então a tendência é que o Patrick vá para o Santos e o Edenilson vá para o Grêmio. O Atlético tinha uma obrigação de diminuir a folha salarial e o Vitor está trabalhando em cima disso. Sobre Paulinho, o pessoal do canal Bica Galo informou
que o Paulinho interessa ao Benfica, até agora não consegui confirmar, pelo menos a pessoa do Galo com quem conversa afirmou que não chegou nada para o Atlético está bem tranquilo em relação a isso. Para vender o Paulinho, o Atlético vai exigir algo na casa dos 25, 30 milhões de euros. E sobre o Scarpa, melhor jogador na Libertadores, foi para o banco. Cara, imagino que o Milito vá promover uma série de mexidas e mudanças. Assim, alguns poucos jogadores vão ser absolutamente titulares absolutos em todos os jogos, como por exemplo o Hulk, né? Os outros vão dar essa oscilada. Isso também tem muito a ver com intensidade. O Milito já deixou bem claro que para ele só vai jogar quem tiver 100%. Eu estava tentando perguntar se eu posso cravar o Patrick no Santos, tá? Porque assim, Atlético e Santos já se acertaram em relação a Patrick. Faltava um acordo entre o Santos e o Patrick por conta dos salários. E o Atlético vai precisar participar desse acordo, ajudando com parte dos salários, tá? Aí, o que eu posso dizer para vocês, depois do encontro que aconteceu entre o Marcelo Robalinho, representante do Patrick, e o Vitor, gerente executivo de futebol do Galo. Esse encontro aconteceu agora à noite na Neoquímica Arena, depois do jogo. Faltam alguns ajustes entre o atleta e o Santos para cravar 100%. Mas o feeling é de que vai acontecer, tá? Então, assim, não está 100% fechado, faltam detalhes entre o atleta e o Santos, mas o negócio está bastante avançado, tudo indica que o Patrick será reforço do Peixe ainda nessa semana. Então é isso aí, massa atleticana. O Atlético, né, ficou no empate aí na estreia do Brasileirão, fora de casa, diante do Corinthians, em Itaquera, né? Um empate aí em 0-0, né? Não foi nem tão bom, nem tão ruim, né? Enfrentamos uma grande equipe e um empate em 0-0 tá legal, né? Uma coisa muito boa aí para o Atlético é finalmente se desfazendo de uns contrapesos, né? Patrick aí está de saída para o Santos, né? O jogador recebe aí atualmente 800 mil, né, no Atlético Mineiro e não faz parte mais dos planos, né? O Vitor recebeu aí da SAF a obrigação, né, de fazer o trabalho para poder diminuir a folha salarial e o jogador Patrick que está de saída para o Santos. Uma outra coisa também que pode estar acontecendo aí é o Edenilson. Edenilson também de saída do Galo e esse deve parar no Grêmio, né? O técnico Renato Gaúcho pediu a contratação do jogador, né, que foi jogador do Internacional por um bom tempo, né? E agora deve reforçar a equipe do Grêmio, né? A coisa lá no Sul deve ficar meio sinistra, né? Mas muito bom isso aí, porque são jogadores que tiveram suas oportunidades e não foram bem aproveitadas, né? O salário dos dois é altíssimo, né? E poderia até caçar uma vaguinha aí pro Vargas também, né? Para se desfazer do Vargas, né, que o Galo já tentou algumas vezes e até agora não conseguiu, e o salário do jogador também é altíssimo, né, e o Galo deve se desfazer de mais gente. Kardec, né, deve achar algum clube aí que queira o Kardec, né, também tem o Pedrinho, né, então são jogadores aí com salário altíssimos e que não fazem mais parte dos planos do Galo, né? E com isso aí deve enxugar a folha um pouco, né? Uma folha salarial muito alta e com jogadores que não são completamente muito bem aproveitados, dificulta muito a chegada de novos atletas, né? Então, com esses aí saindo, o Galo vai conseguir reduzir sua folha salarial e ter um pouco mais de poder para investir em jogadores com um pouco mais de qualidade e que briguem, né, para ser titular do Galo, fazendo o Galo sempre brigar lá em cima nas competições, né? Isso aí foi só a estreia no Brasileirão, 0-0, né? Mas sabemos que o Galo tem força para poder ficar na parte de cima da tabela. Então, deixa aí nos comentários o que você achou da estreia do Atlético Mineiro, né? O que acha dessa aí saída do Patrick, Edenilson, né? Quem o Atlético deve buscar, lembrando aí que estava na tentativa do Júnior Alonso e talvez Robert Renan, né? Sendo que esses jogadores, né, foi falado no vídeo mais cedo que eles só podem chegar na janela do meio do ano,
né, por se tratar de transferência internacional. Robert Renan está no Internacional, mas ele não pertence ao clube brasileiro, e sim a um clube estrangeiro. Então seria uma transferência internacional, e a janela que está aberta no momento até o dia 19 é só doméstica, né? Só jogadores que atuam no futebol brasileiro que podem assinar com outro clube no momento. Então, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo aí também, para estar chegando mais atleticanos aí inscritos no nosso canal. Valeu, obrigado pela força.